de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense e crime chamado Refém. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com uma garota chamada Lily, que decide fugir de casa por causa do seu pai abusivo. Acompanhada do seu namorado Neil, ela percorre a floresta, mas depois de algum tempo para fazer uma pausa. Enquanto eles descansam, Lily fica confusa porque ela sente falta dos seus pais e está prestes a ligar para eles. No entanto, Neil a detém e lhe diz que eles não devem voltar atrás. Então eles retomam a sua viagem e mais tarde, os dois percebem que ficaram sem água. Como já está escurecendo, os dois decidem parar a caminhada e montar um acampamento. Lily monta a barraca enquanto Neil vai procurar água. Depois que ela está segura dentro da tenda, Lily percebe que Neil levou seu telefone com ele. Ela espera por ele a noite toda, mas ele nunca volta. Na manhã seguinte, Lily começa a caminhar sozinha, até encontrar uma casa e correr em direção a ela. Ela é recebida por um homem chamado Evan e imediatamente pede emprestado o seu telefone para ligar para o seu namorado desaparecido. No entanto, ela começa a sentir que algo está errado, quando Evan insiste que ela deve tomar um banho em sua casa. Um pouco confusa, ela decide se afastar da casa. Entretanto, Evan se recusa a deixá-la ir e consegue trazê-la de volta para dentro, quase que de uma forma forçada. Então ele pede desculpas pelo seu comportamento mais cedo, e Lily lentamente começa a perceber que ele está de fato perturbado. Ela tenta fugir de qualquer maneira, e Evan começa a gritar com ela, antes de arrastá-la para uma sala, deixando-a de castigo como se fosse o seu pai. Depois de ser arrastada à força e trancada dentro de uma sala, Lily encontra recortes de jornais de meninas desaparecidas em todas as paredes. O medo a domina e ela começa a procurar qualquer coisa que possa ajudá-la a se defender contra Evan. Mas então, Evan aparece visivelmente irritado, tira o martelo das suas mãos e muda de ideia sobre deixá-la sair do castigo. Ele então sai da sala novamente e começa a ativar o seu sistema de segurança doméstico, que lhe permite fechar todas as saídas da casa. Depois disso, ele faz outra visita a Lily, desta vez lhe oferecendo comida e dizendo que lhe dará um banho. Lily, que agora está confusa e assustada, implora que ele a deixe ir, mas Evan surta novamente e a arrasta para um quarto com uma esteira e lhe diz que ela deve usá-la sem uma razão aparente. No dia seguinte, Evan está lendo o jornal pela manhã, onde podemos ver duas pessoas que foram dadas como desaparecidas, Neil e Lily. Ele faz outra visita a Lily, que mais uma vez implora para que ele a deixe ir, mas Evan a ignora e continua a dizer que ela precisa treinar para vencer. O dia passa e mais tarde naquela noite, vemos Evan fornecendo uma cama a Lily. Ele também lhe dá algo para comer. No dia seguinte, Evan entra novamente no quarto e pede que ela se deite num colchonete. Mas ao invés de fazer o que um psicopata sempre faz, ele diz a ela para começar a fazer abdominais. Lily inicialmente coopera, apesar de estar cada vez mais confusa. Até que, de repente, ela se lembra do comportamento abusivo do seu pai e dá um chute em Evan. Por mais estranho que pareça, ele a deixa em paz e só volta para oferecer o jantar, sob a condição de que ela termine os seus exercícios. Lily, que está com fome, se deita e faz o que ele diz. Apesar de estar mal-humorado como de costume, Evan ainda é um homem de palavra e a guia até a sala de jantar. Neste momento, por alguma razão, Evan se refere a ela usando o nome Catherine. Lily fica em silêncio, enquanto procura discretamente por qualquer coisa que possa ajudá-la a escapar. Ela pega uma faca da mesa, então Evan tira a faca dela e corta a comida em pequenos pedaços para que ela coma. Depois ele volta ao seu lugar como se nada tivesse acontecido e leva a faca com ele. Lily, agora mais frustrada do que nunca, começa a jogar pedaços da sua comida no chão, o que faz Evan perder a paciência e mandá-la de volta para o castigo. Mais tarde, Evan vem vê-la novamente e lhe diz para vestir a roupa esportiva que ele trouxe. Ele então monta a esteira e pede que ela treine. Enquanto Lily se exercita, o irmão de Evan lhe faz uma visita para verificar se está tudo bem. Evan lhe diz com entusiasmo que Catherine voltou e agora está se exercitando lá embaixo. Seu irmão fica preocupado e está convencido de que Evan esqueceu de tomar os seus remédios. Ele diz a Evan para procurar terapia, e isto o ofende, pois ele obviamente pensa que está totalmente são. Então ficamos sabendo que Evan sofre de transtorno delirante. Os dois entram em uma discussão até que seu irmão se afasta e vai embora. Pouco tempo depois, Evan volta ao porão para dar uma olhada em Lily, e casualmente a informa de que o seu tio acabou de fazer uma visita. Ao ouvir isso, Lily sente um fiapo de esperança,
mas infelizmente ela chega tarde demais porque o irmão de Evan já havia ido embora. Lily decide então jogar o jogo de Evan e diz a ele que quer ver o seu tio. Evan então diz a ela para se limpar e as cenas mostram uma foto de Evan mais jovem com a sua filha Catherine na geladeira. Enquanto ela toma banho, Evan arruma a cama. Ele está tão profundamente iludido que está plenamente convencido de que Lily é a sua filha. Lily relutantemente decide entrar no jogo dele e até concorda em vestir as roupas de Catherine. Mais tarde, Lily vê uma foto de Catherine com seus pais e encontra o diário dela debaixo da cama. Depois de algum tempo xeretando, Lily sai do quarto e começa a tentar fugir sorrateiramente. Evan pergunta onde ela vai e Lily diz que só queria ver se ele precisava de ajuda. Evan a recebe na cozinha e Lily é obrigada a continuar fingindo. Quando ela pensa que Evan não está olhando, ela tenta fugir novamente, mas falha miseravelmente. Desta vez, Evan lhe diz para voltar para o quarto de Catherine. Agora, sem mais nada para fazer, Lily decide ler o diário de Catherine. Nele, ela descobre que Evan era um pai superprotetor que a puniria por falhar nas coisas mais bizarras, como ser descoberta no esconde-esconde. Ele também sempre a pressionou a praticar, a fim de se tornar uma campeã em esportes. Mas a sua mãe não concordava com isso, já que tanto exercício não é normal para uma menina de 12 anos, e isso os levou a discussões durante todo o casamento. Enquanto Lily lê, ela se depara com uma parte que diz que quando Catherine ficou menstruada, Evan não sabia como reagir porque não compreendia o que estava acontecendo. Ao ficar sabendo disso, Lily tem uma ideia. Ela decide chamar Evan e pede a ele que lhe dê alguns absorventes ou tampões porque ela está menstruada. Evan acredita nisso, mas antes de sair de casa para comprar, ele pede que ela vá se exercitar novamente no porão. Lily lê um pouco mais até ouvir o carro de Evan chegar. Assim que ele para em sua garagem, Neil chega inocentemente e lhe pergunta se Evan viu a sua namorada desaparecida. Ao ver a foto de Lily, Evan, que está profundamente delirante, começa a suspeitar que Neil foi enviado pelo seu irmão para levá-lo a um hospital psiquiátrico. Ele pede a Neil para sair e até ameaça chamar a polícia. Neil, que não está entendendo, sai imediatamente do local. Ao voltar para dentro, Evan pede a Lily para medir a sua altura e por um segundo a sua ilusão é interrompida quando ele percebe que Lily é menor do que Catherine. Para manter a sua segurança, Lily fica de pé na ponta dos pés para se parecer mais alta. Então ele pede que ela pule corda, mas Lily, que já se cansou de obedecê-lo, decide bater nele. Ela então exige que ele lhe entregue as chaves da sala, mas ele consegue atacá-la de volta e a mantém no castigo. Naquela noite, Lily retoma o estudo diário de Catherine e descobre que a esposa de Evan morreu em um acidente de carro, o que deixou Catherine sozinha com Evan. Ela é então interrompida por Evan, chamando-a para o jantar, e imediatamente se junta a ele. Evan continua fazendo o que sempre faz por ela, apesar de ter sido severamente espancado mais cedo. Neste ponto, Lily começa a se sentir mal pelo que fez e pede desculpas a Evan. Durante o jantar, ela tenta dizer a Evan que precisa ir para a escola, porque as férias escolares estão chegando ao fim, mas Evan lhe diz friamente que ela vai ser educada em casa. Depois do jantar, ele lhe pede para brincar de esconde-esconde, um jogo que ele costumava brincar com Catherine. Lily brinca e finge se machucar durante o jogo, o que na realidade é um fingimento para que ela possa passar mais tempo lendo o diário de Catherine. Do nada, um terremoto começa. Evan a guia para fora em segurança, e depois eles voltam para limpar a bagunça dentro da casa, causada pelo terremoto. Lily se depara com uma foto emoldurada de Evan, vencendo uma corrida, e ele lhe explica que tudo o que ele quer é que a sua filha siga os seus passos e se torne uma atleta. No dia seguinte, Evan e Lily estão lá fora no quintal. Ele está cronometrando as suas voltas no jardim quando ela tenta fugir mais uma vez. Mas assim como da última vez, ela falha. No entanto, a pequena luta deles resulta em Lily torcendo seu tornozelo. Com a lesão, Lily decide colocar de lado seu plano de fuga e promete a si mesma que vai treinar para se tornar mais rápida quando se curar. Enquanto isso, ela passa seus dias fingindo ser Catherine. Os meses passam e Lily começa a se acostumar com o treinamento de Evan. Com o tempo, Lily e Evan estranhamente parecem se aproximar. Neste ponto, é como se Lily já pensasse nele como um pai. Evan fica extremamente orgulhoso de Lily quando ela bate os antigos recordes de treinamento de Catherine. Na próxima cena, Evan anuncia que a inscreveu para uma competição de pista e eles têm 7 semanas para treinar. Ouvindo isto, Lily parece genuinamente animada para se preparar e até tira uma selfie para se lembrar dos seus momentos com Evan. O
Uma noite, quando Lily está dormindo, Evan se aproxima dela e começa a pedir desculpas pelo acidente que matou a mãe de Catherine. Pode-se concluir que a razão pela qual Catherine partiu foi porque ela culpou Evan pela morte da sua mãe. Na manhã seguinte, Lily tenta fugir novamente, até que Evan a detém e a manda descansar por um dia. Depois ele lhe entrega um presente, afirmando que hoje é o aniversário de Catherine. Lily desembrulha o presente no quarto de Catherine e encontra um novo smartphone. Ela digita o número do seu namorado e o salva em seu novo telefone. Evan então anuncia que vai comprar um bolo de aniversário para ela. Depois que ele se afasta, Lily usa essa oportunidade para finalmente fugir e corre pela sua liberdade. No caminho de volta, Evan se depara com um carro parado em sua casa. Quando o motorista sai, ele descobre que é sua verdadeira filha, Catherine. Então ele continua a lhe entregar as coisas que acabou de comprar e eles entram na casa. Catherine parece perplexa, porque ela esperava mais emoção dele quando retornasse repentinamente. Evan imediatamente diz a ela para ir ao seu quarto, enquanto ele prepara uma surpresa de aniversário. Embora confusa, Catherine faz o que ele diz e se senta em sua mesa onde encontra o seu antigo diário. Ao percorrer as páginas, ela descobre novas anotações que claramente não foram escritas por ela. Acontece que Lily decidiu não fugir e ela finalmente se depara com Catherine. Catherine fica obviamente confusa quando Lily, que agora também parece um pouco perturbada, começa a explicar que ela é uma versão mais jovem de Catherine, que se veste, come, vive e respira como ela, e até conseguiu superar os recordes de Catherine. Lily também expressa o quanto está feliz em viver a sua nova vida, o que só assusta a Catherine. Lily então começa a culpar Catherine por ter deixado Evan para trás, o que estragou a sua saúde mental e o fez sequestrá-la. Ela diz a Catherine que ela deveria ter apoiado seu pai após o acidente de carro, ao invés de deixá-lo. Aparentemente, Lily também sente mais afeição por Evan do que pelo seu próprio pai, e Catherine não tem ideia de como é ter um pai do tipo monstro como o dela. Com Evan, ela se sente amada e cuidada. Resumindo, Lily se recusa a parar de fingir ser Catherine, então ela pega uma faca e decide apunhalar a sua rival. Como uma verdadeira psicopata, Lily continua a celebrar o aniversário de Catherine com Evan e pergunta se eles poderiam dirigir juntos pela cidade. Pouco antes de saírem, Lily decide apagar o número do seu namorado de seu telefone e seguir em frente com a sua vida nova com o seu novo e amoroso pai. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like.